Olá, querido professor, querida professora, que alegria ter você conosco em mais um episódio aqui do curso Professores Apaixonados, edição 2025. Nós estamos chegando aí no final do nosso curso. Passou rápido, não é verdade? Foram semanas muito especiais, cada aula, cada aprendizado, cada dica. Eu tenho certeza que tudo que foi preparado aqui vai ajudar a sua unidade, a escola sabatina aí na sua igreja pulsar forte. Lembrando que se talvez você não assistiu às últimas aulas, é só você entrar no nosso grupo de líderes da escola sabatina ou de professores e lá eu vou passar para você toda a nossa grade de aulas para você fazer o curso completo. E aí você vai poder participar da nossa formatura e receber um lindo certificado. Como é que funciona aqui no nosso campo? A gente faz o curso em um ano e no ano seguinte a gente faz a formatura e a nossa próxima formatura será maravilhosa e eu quero te certificar, a gente quer celebrar junto com você e agradecer você pelo belíssimo trabalho que você tem realizado aí na sua igreja, tá bom? Então, estamos muito felizes que você está aqui conosco. Hoje nós estamos recebendo aqui convidados muito especiais, mas antes de apresentá-los, eu preciso falar com vocês sobre esse material aqui, ó. Você conhece esse material? Você lembra do quadro comparativo da Escola Sabatina? Pois é, retornou. E é através dessa placa. Muitas igrejas já estão usando essa placa, outras estão usando a versão digital, mas eu quero incentivar você. Você, professor da Escola Sabatina, você, secretária da unidade, usar esse material é muito simples. Aqui você vai colocar a meta de batismo da sua unidade, aqui você vai colocar o nome do professor, o nome da unidade. Falamos aqui até no episódio anterior que o ideal é que o nome da unidade tenha também o bairro ou a região que a unidade quer evangelizar, quer fazer um trabalho missionário. Aqui vai colocar os nomes de quem está dando estudos bíblicos, quem está recebendo estudos bíblicos. E aqui é a métrica das ênfases ou metas que a gente está sugerindo. Então, aqui a primeira. Quantos alunos tem a lição? Então, coloca aqui. A secretária da unidade vai colocar aqui. A meta e quantos já tem. Aqui, quantos pequenos grupos tem a sua unidade? A unidade ela pode ter mais de um pequeno grupo, por exemplo. Então, coloca aqui a meta e quanto já alcançou. Quantos instrutores bíblicos? Quantas pessoas já estão dando estudos bíblicos? Quantas pessoas estão recebendo? A meta que foi alcançado. Quanto que já foi alcançado de oferta? É muito importante a unidade ter essa conscientização na área da mordomia, na área da fidelidade. Então, também tem essa métrica aqui. Então, a gente incentiva você. Se você precisar e quiser essa placa física, faça contato comigo. Nós temos ali na associação algumas placas e eu posso enviar para você. Se você quiser usar e achar mais prático a versão digital, eu envio o link aí para você e você poderá também usar essa ferramenta de forma digital todo sábado missionário. A diretora da Escola Sabatina apresenta o relatório de cada unidade, como era feito lá no período do quadro comparativo, e aí a diretora da Escola Sabatina faz esse relatório de forma motivadora, incentivando a unidade a crescer cada vez mais. Use essa ferramenta, eu tenho certeza que vai ser uma bênção aí na sua igreja e também na sua unidade. Pois bem, vamos lá. Nós estamos agora no nosso último episódio aqui do nosso curso e o tema de hoje é formando novos líderes através das unidades de ação. E temos aqui convidados muito especiais. Eu vou começar aqui com o nosso líder, o nosso presidente, pastor Gustavo. Pastor, muito obrigado pela presença. Estou feliz demais que o senhor está aqui. Eu sei que o senhor ama a Escola Sabatina e obrigado pela presença. Eu que agradeço estar com você aqui nesse programa e no encerramento é muito bom. Eu tenho certeza que os outros também foram bons, muito aprendizado, muita coisa boa. E, de fato, eu amo a Escola Sabatina porque ela é o coração da igreja mesmo. E a gente vê esse movimento da Escola Sabatina crescendo
a cada dia, e isso é muito bom. Parabéns pelo programa, parabéns você, diretor, que está acompanhando a cada curso, a cada podcast. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Temos aqui também o nosso líder na área financeira, pastor Maicon. Obrigado, pastor, pela presença. Eu sei que você sempre apoia também a Escola Sabatina e estou muito feliz que você está aqui conosco hoje também. A alegria é minha, pastor, porque, na verdade, é um privilégio poder participar desse momento aqui, onde nós temos aqui a oportunidade de dividir experiências, né, compartilhar questões que nós vivemos, vivenciamos ou percebemos em várias igrejas e, quem sabe, aí, juntos crescermos nesse propósito aí de fortalecer as nossas unidades aí. Legal, muito bom. Obrigado aí, nossa administração apoiando em peso aqui esse curso. Tivemos também a presença do pastor Reiter no episódio anterior. E hoje, os nossos líderes aqui, nosso presidente, nosso tesoureiro, que bênção ter vocês. E temos o nosso terceiro convidado, um amigo aqui, querido, conhecido de todos nós, o pastor Patrick, que é o pastor da Igreja Central de Vitória. Pastor, muito feliz com a sua presença, que Deus te abençoe, que Deus te use também aqui nas ideias que nós iremos trocar aqui e conversar. Muito obrigado, pastor Janderson. Um privilégio inenarrável estar com esses amigos queridos aqui. E é um momento abençoado de falarmos sobre a Escola Sabatina, porque aqui na S... É de Pocá, né? É de Pocá. Eu gostaria, pastor Janderson, se me permite, mandar um abraço especial neste último episódio do nosso podcast da Escola Sabatina para os nossos professores apaixonados da Igreja Central de Vitória, nossos líderes da Igreja Central de Vitória. Lá nós pulsamos, nós somos apaixonados pela Escola Sabatina, e um abraço no seu coração, você, membro da Igreja Central de Vitória e de toda a Associação Espírito Santense. Deus te abençoe. Aí sabe, hein? Peça. Pastor Maicon, começa orando pra gente aqui, Vamos meu amigo. orar. Ok. Pai querido, te agradecemos, Senhor, pelos treinamentos, pelas séries que já tivemos aqui anteriormente. Sem dúvida vai edificar nosso coração, ajudar na nossa formação. Mas o propósito de tudo isso é salvar vidas, salvar pessoas através da Tua Palavra, do Teu Evangelho. Que muitas pessoas possam ser alcançadas através do trabalho dessas unidades de ação, dos líderes da Escola Sabatina, e que nós possamos sempre seguir o Seu propósito de buscar pessoas para o Teu reino. Nos abençoe aqui neste bate-papo, neste momento que teremos aqui. Esse te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Formando novos líderes através das unidades de ação. Bom, nós começamos o nosso curso com o primeiro tema sobre como a Escola Sabatina pode contribuir para as novas gerações. Depois falamos sobre pastoreio e visitação. No último tema, nós falamos sobre plantio de igrejas através das unidades de ação. E agora a gente vai falar sobre liderança. E, pastores, eu creio que é um fato, e a gente vê isso de forma bem clara nas igrejas, que há uma escassez de liderança, né? Quando a gente vê aquela viração ali do ano e tem que escolher, às vezes o ancião mudou, aquela coisa toda, um outro cargo ali vagou, há uma escassez, né? É um desafio para a igreja hoje formar novos líderes, né? Poder identificar um perfil de liderança, aquela coisa toda, ter um acompanhamento. E hoje a gente vai conversar como que a Escola Sabatina pode contribuir para esse processo, como os professores podem contribuir. E eu quero começar aqui com o nosso presidente, pastor Gustavo. Como é que a unidade de ação pode ser um ambiente propício para ajudar na descoberta de novos líderes dentro da igreja? Esse é um assunto interessante, liderança, né? Porque nós precisamos mesmo. Cada dia tem sido desafiador e cada vez mais achar um líder na igreja. Você citou aqui, chega no final do ano, onde são os líderes, né? Não quero o cargo, não quero a função, não quero mais isso e tal. Então, de fato, a gente precisa de um lugar de formação de líderes. E a unidade de ação, ela é esse lugar. E como que a gente pode descobrir novos líderes? Bom, primeiro que a unidade de ação já é um grupo pequeno. Sim. É diferente de você fazer a gestão da igreja com a igreja toda, muito mais difícil. Quando você tem um grupo pequeno, é mais fácil você desenvolver os dons, que você delega, você pode pedir para alguém passar a lição da Escola Sabatina, você pode para outra pessoa liderar a área do ministério pessoal, outro pode ser o secretário, enfim, você pode delegar atividades e ver o trabalho dessas pessoas. Aliás, um líder num grupo pequeno, ele vai
se autodesenvolver mesmo. Logo, logo você vai perceber líderes na unidade, por ser um ambiente pequeno. Então, o professor da Escola Sabatina, ele está atento. Tem que ser uma Eu águia. mesmo, tem que ser. Eu mesmo, quando era jovem, logo um primo mais velho percebeu, talvez ali, características em mim e já disse, olha, você vai passar a lição da Escola Sabatina no Olha próximo aí. sábado, né? Parece que é pouco. Ó, você vai passar a lição da Escola Sabatina, mas que função mais importante é essa? Compartilhar a lição. E é isso, você já começa a delegar funções e descobrir novos talentos. Você percebe se ele fala bem, Na se primeira não vez fala. você estudou 5 vezes, né? A lição, É né? verdade, a semana toda. Todos os dias, muitas vezes. E é interessante o seguinte, você vai desenvolver, olha, esse indivíduo aqui fala bem, esse outro aqui, ele não é de falar, mas ele é de visitar. E ele pode desenvolver essa característica. Enfim, o fato de ser um pequeno grupo vai ajudar muito Verdade. o desenvolvimento da liderança. Né? Fantástico, pastor. Então, assim, a Escola Sabatina ela pode contribuir porque fica até mais fácil para o professor, uma vez que é um grupo menor, poder gerenciar, estar mais atento, Com poder certeza. observar melhor aquilo que pode ser potencializado, aquela coisa toda. Imagino que quando o senhor passou a lição pela primeira vez, talvez não foi da melhor forma possível, Sim. mas aí alguém mais próximo pôde aconselhá-lo, pôde dar alguma orientação, pôde dar alguma dica. Então, um grupo menor é mais fácil do professor poder gerenciar. E esse primo mesmo, logo que eu passei a lição e terminei, ele falou assim, agora eu vou te dar um desafio, você vai pregar na igreja. Olha Então, aí. foi passo a passo, ele foi me desenvolvendo. Então, eu acho que esse é um papel do professor e esse é o ambiente, o melhor ambiente que tem na igreja para desenvolvimento de liderança. Perfeito. Pastor Maicon, como que um professor pode preparar alguém para também ser um futuro professor da Escola Sabatina? Olha, parece desafiador, né? Mas existem várias formas que isso pode acontecer. Na verdade, resumindo aí o que você me perguntou, como discipular, né? Sim. Como que eu vou discipular alguém, influenciar alguém para poder ser um professor? Existem alguns pontos importantes que a gente pode seguir. Primeiro ponto, eu acho que é o mais difícil para todos nós e eu acho que é o principal, é justamente a gente viver o exemplo. Ser o exemplo para eles, que eles te admirem, que eles tenham você como referência de um cara com compromisso espiritual, alguém que de fato chega cedo na igreja, que está ali atento, que ao falar percebe que houve um preparo. Então, o primeiro ponto é viver de fato o exemplo, não apenas falar. As pessoas têm mais facilidade de aprender naquilo que vem do que naquilo que ouve. Então, esse é um ponto. Um segundo ponto é incluir a pessoa no processo. Começar a dividir responsabilidades. Quem sabe ali, igual o pastor foi chamado ali para passar a lição. Daqui a pouco, se alguém tiver dificuldade de passar a lição toda, pode começar passando um dia da semana, e aí você inclui a pessoa no processo. Então, incluir no processo, eu acho que também é importante. Muito bom. Outro ponto também é você passar aquilo que você sabe para ela. Ensinar a pessoa como que você passa a lição. Não quer dizer que cada um tem uma forma de agir, de pensar, de fazer. Então, você vai passar a sua metodologia. Dentro da sua metodologia, de como que você faz, qual é a sua visão, de como passar a lição, de como se preparar para aquilo ali, você vai estar beneficiando a pessoa, ela entender pelo menos um caminho que ela pode seguir, quem sabe se encaixar na característica dela alguma coisa que seja interessante. Um outro ponto seria oferecer apoio espiritual. Orar junto com a pessoa, estar junto com ela. Legal. Quem sabe estudar a lição junto. É o discipulado, né, pastor? Quem sabe, marca um dia, uma sexta-feira à noite em casa, vamos estudar a lição, vamos recapitular a lição aqui para a gente amanhã passar, vamos ver uma estratégia aqui, o tema é esse, é interessante ali, formar perguntas e quem sabe também estimular também uma formação contínua. Como que você faz? Você está com material ali, ó. Quem sabe divulgar para ela materiais que podem auxiliar no aprendizado. Também, quem sabe, divulgar canais no YouTube de várias pessoas que passam a lição ou ensinam como passam a lição no YouTube. Inclusive, indicar esse podcast aqui, irmão. Indica esse podcast aqui que tenho certeza que ele vai ter dicas importantes aí para poder avançar. Fantástico. Isso é interessante, né? Porque é o seguinte, além de tudo isso, é importante o professor ele ter uma consciência de que ele não vai estar na função ali para sempre. Exato. E assim, às vezes a gente encontra algumas pessoas que acham que vão ficar ali para sempre. Não, né? Eu não vou estar na minha função para sempre, nenhum de nós. Exato. Então, será que a gente está preocupado em pensar, em despertar novos potenciais, novos dons, pessoas que vão dar continuidade, que vão vir com gás novo, que vão fazer diferença? E um ponto interessante também é convidar essas pessoas novas a participarem
da classe professores. Exatamente. Porque a classe professores, obviamente, ela é uma classe para os professores. Exato. Mas por que, de quando em quando, professores em formação ou em Perfeito. potencial não Perfeito. serem convidados para frequentar essa classe também? Né? Porque isso aí vai desenvolver nela o Sim. crescimento, vai desenvolver a vontade de participar, vai Perfeito. desenvolver características. Perfeito. Então, eu acho que é um convite importante. A cada sábado, talvez, 2 aspirantes poderiam participar dessa classe especial, né? Não, o pastor falou muito bem. Inclusive, no episódio anterior, a gente falou bastante sobre a classe. E um dos pontos que a gente mencionou é que a classe dos professores ela não pode se resumir apenas em destacar os pontos da lição. Não pode. Quando a gente pega o manual da Escola Sabatina e o próprio livro Conselhos sobre Escola Sabatina, de Ellen White, ela fala que a classe professores deve ser um espaço para planejamento missionário e despertar novos dons, novos talentos, novos professores, dar uma reciclagem. E todos nós precisamos de reciclagem. Eu estou terminando aí recentemente a minha pós-graduação. O pastor está terminando o doutorado dele, né, pastor? Você terminou o seu mestrado? Tô terminando o mestrado, amigo. Terminando o mestrado, todo mundo estudando. É luta. E o professor é a mesma coisa. Gente, nunca podemos achar que a gente já sabe de tudo. A gente já sabe todas as coisas. A classe de professores, para nós, ela é um espaço para essa reciclagem, para esse aprendizado. Por isso que tem esse material aqui que a gente já está falando bastante nos episódios, para poder reforçar essa visão. Você falou algo importante aí, porque tem a parte da atualização. Até mesmo o professor Sim. que já está há 20 anos ali como professor, ele precisa se atualizar, porque as gerações vão passando e as características são diferentes. Exato. Aí vai mudando a característica, né? E Exato. o entendimento é diferente, talvez as perguntas, a dinâmica tem que mudar. Perfeito. E a gente precisa se atualizar, não para passar o evangelho conforme eles querem, mas para que seja mais atrativo, que eles tenham interesse ali também de conseguir transmitir. Exatamente, pastor. Muito bem. Pastor, precisamos olhar pelo para-brisa para ver o futuro, mas também precisamos olhar no retrovisor É isso aí. para revisitar algumas lições, algumas abordagens que talvez ao longo do tempo esquecemos, mas que são práticas que nos ajudam no avanço. Eu acho que é interessante isso também. Interessante também colocar os novos, aqueles que foram batizados recentemente, os novos membros. Então, por que não Nossa, escolher excelente, alguém da sua excelente. unidade que foi batizado recentemente, que agora ele já pode passar pelo menos um dia da semana? E às vezes só está esperando uma oportunidade para fazer alguma Exatamente. coisa. Mas ele não tem base bíblica. Mas o motivo para eu colocar ele. Ele vai se desenvolver, vai estudar, aprender, vai ter que pra estudar, vai se aprofundar. Então ele pode ser convidado a cada sábado, fazer um rodízio para passar a lição. Cada sábado ele vai convidar alguém. Enfim, existem várias maneiras de desenvolver as pessoas para se tornarem futuros professores. Né? Gente, esse item mencionado aqui realmente faz a diferença. Inserir os novos conversos nesse processo, né? Para através dessa ideia de termos novos líderes a partir dos novos conversos. Isso é muito importante mesmo. Agora, pastor Patrick, vamos falar um pouquinho de área missionária. Vamos lá. Como que a missão pode ser usada como uma ferramenta para a formação de novos líderes? Pastor, muito obrigado. Excelente pergunta. E eu acredito muito que essa ferramenta chamada missão potencializa na geração, na criação de novos líderes. Em primeiro lugar, ela dá sentido, dá propósito. Quando esse novo líder entende a profundidade da missão, ele desenvolve um senso de propósito que o orienta, que o motiva e faz praticar agora a sua liderança com paixão, com motivação. Também estimula a identificação e o comprometimento dele. Quando os alunos, esses novos líderes, se sentem agora pessoalmente conectados, há maior engajamento. Eles são inspirados a praticar. Ajuda também, amigos, a moldar a cultura e o estilo de vida adventista. Nesses novos líderes que são envolvidos com a missão, eles agora começam a estudar mais, visitar melhor os conceitos para a transmissão. Então, esses novos líderes que são formados através da missão, eles conseguem mentorear com base na missão. Ou seja, nós conseguimos analisar os desafios juntos. A missão também nos ajuda esses novos líderes como um norte, que agora vai os nortear mesmo, os abençoar nas tomadas de decisões. E, por fim,
quando esse novo líder ele é formado, lapidado, burilado com essa ferramenta poderosa que é a missão, ele agora começa a construir projetos com a sua liderança para a igreja. Ele é formado planejando em salvar outros. Então, amigos, essa ferramenta chamada missão contribui muito para esse novo líder que vai assumir as atividades no futuro. É aquela famosa frase, né? Quem não trabalha, dá trabalho. É verdade. Será que amigo. existe unidade de ação sem missão? Será que a gente tem uma unidade de ação completa, Ué, mas Não, sem a missão? Ué, mas a missão é ação. Não é Então, isso. é a unidade de ação. Verdade, né? Então a missão, eu fico imaginando que uma unidade de ação, né? Fake, porque Sim. aquela sem missão, Sim. ela tá ali só para não é importante, claro que é muito importante estudar lição, mas ela se resume só a isso. Todo sábado, vai lá, compartilha a lição, vai Todo embora. sábado e só o sábado. E só aos sábados e tal. Então, será que ela cumpriu o papel dessa Exatamente. unidade? A missão, ela vai dar vida para a unidade. Propósito. Propósito, vai incentivar até o estudo da lição, vai incentivar a pregação do evangelho, os estudos bíblicos, as duplas missionárias, tudo isso mexendo, né, com a unidade de ação. O testemunho do próximo sábado, alguém que deu estudo bíblico vai ter um testemunho para contar, um pedido de oração, um agradecimento sobre a missão. Então, eu fico imaginando uma unidade se resumindo apenas ao encontro do sábado. É muito pequeno. Então, Muito fragmentado é mesmo. muito, não cumpre o papel da unidade. Então, a unidade de ação, ela só existe na sua plenitude quando ela tem o foco, ela tem a Missionário. missão, ela tem No lá coração. a dupla funcionando lá dentro, ela tem um estudo bíblico que está dando lá, né? Ela está visitando as pessoas, ela está em movimento. É outra coisa. Pastor, e pensando sobre isso, gosto muito da frase de A.W. Tozer, que vai dizer que o problema da igreja, e em particular do cristão, é tomar apenas o seu próprio pulso e olhar para o seu próprio umbigo. Quem é formado na missão, ele tem um olhar para além, É isso aí. para o outro, para a salvação, portas fora, arrebanhar mais gente, fazer o reino de Deus expandir na terra. Então isso é poderoso demais. Anos atrás, as igrejas eram abertas, as novas igrejas, por causa da escola sabatina filial. Exatamente. É verdade. Então, vamos abrir uma vendo? nova igreja. Vamos. Em qual bairro? Naquele bairro. Então, Isso aí. vamos mandar uma unidade da escola sabatina para aquele bairro à tarde. E começava assim. Então, olha como que talvez nos falta essa iniciativa, não é? Talvez não precisa chamar de unidade, escola sabatina filial, porque já ficou, Sim, mas com outro nome, pequeno grupo, exatamente. uma outra maneira Perfeito. de você se reunir à tarde, um outro dia da semana, de maneira proposital. Intencional, né? É intencional. Nós vamos nos reunir naquele bairro, na minha casa, porque eu moro ali, vou chamar os vizinhos, vão participar com a gente intencionalmente. E aí você vai ver, querido professor, a tua unidade explodir de emoção, de entusiasmo, de alegria, porque inseriu a missão na unidade de ação. Principalmente quando forem inseridos os primeiros interessados. Quando aparecer as primeiras pessoas interessadas, elas vão assim, olha que legal, tem gente sendo influenciada. E aí ele vai ficar constrangido, inclusive, entre aspas, né, essa palavra talvez, em não parar. Não posso largar aqui, porque, olha só que legal, mais pessoas estão conhecendo e a oportunidade é excelente. Então eu queria até desafiar, porque eu sou consciente. Sim, E eu sei que boa parte das nossas unidades, elas não estão Sim. envolvidas completamente na missão. sim. Então eu queria desafiar você, professor, que está aí com a sua unidade paradinha, morna, né? Devagar. Eu queria desafiar você a envolver a tua unidade na missão da igreja. E, pastor, um detalhe muito importante. Agora já fazendo, inclusive, pastor Janderson, propaganda da placa. Sim. A placa também vem despertar esse sentimento, porque o nome da unidade é o nome do bairro onde você, quem sabe, vai ali pastorear, vai querer implementar alguma ação missionária. E cada unidade, ela é desafiada no contexto ali a cuidar, quem sabe, de uma rua, de um bairro, para que você possa, com a sua unidade, quem sabe, ganhar novas pessoas ali. Então, a placa também já é uma bênção aí, Exatamente. pensando Com nesse certeza, sentido. Com certeza. Então fica o desafio, mais um aí, de você, professor, já pensar no nome da sua unidade, no bairro que você vai. Isso aí. Qual é o bairro que você vai? O seu? É de um aluno?
Onde é? É um bairro estratégico, onde vocês irão montar uma classe, uma unidade Sim. de ação filial. Eu acho que isso é sensacional. Sim. Sensacional. Amigos, por isso que é importante esse curso. É para justamente mostrar para você que é professor e para você que está participando do curso, que ainda não é professor, mas está sendo formado para isso, entender a importância de que o seu papel é mobilizar a sua unidade para a área missionária. É fácil? Não é fácil. Mas que você peça a Deus força, resiliência para você continuar incentivando e não desista. Vale a pena e você verá os frutos desse trabalho, da sua unidade, fazendo a diferença para a pregação do Evangelho. Agora, seguindo aqui, pastor Gustavo, o senhor é um líder nato. O senhor é um líder nato. Tem habilidades para poder gerir, poder incentivar, motivar. Nós somos motivados diariamente pelo senhor. Que sinais ou atitudes podem indicar que um aluno tem perfil para liderança? Como que o professor da unidade ele pode captar isso? Opa, menino aí, essa moça tem condições de poder ir além, passar uma lição, ser um professor ou atuar em alguma outra área da igreja ou até mesmo da escola sabatina? Essa é uma pergunta também muito interessante, né? Porque o professor está todos os dias, todos os sábados ali com o aluno, está observando. E eu vou dizer que talvez a principal característica que um professor pode notar no novo líder é a proatividade. Ou seja, é a iniciativa. O líder não se contenta em fazer sempre a mesma coisa lá na sua unidade. Ele é inconformado. Sim. Então, alguém que tem espírito de liderança, ele está ali com 8, 9, 10 pessoas na unidade, mas você percebe que ele é inconformado. Ele não consegue todo sábado só ali para ouvir a lição. Geralmente é aquele que mais participa, é o que mais estuda, é o que mais contribui, é o que tem ânsia de fazer algo diferente, ele está ali sempre tendo uma ideia nova, uma iniciativa nova, uma motivação nova. Então, eu acho que essas são as características que um professor pode notar no aluno. E quando perceber isso, trazer para perto. Não é? Opa, vem aqui pertinho aqui para a gente trabalhar junto. Ó, começou, você fez pergunta, ele sempre responde? Já dá um sinal. Verdade. Se ele sempre responde, tem na ponta da língua, pode saber que ele é um líder. E assim, eu acho que também vale muito a pena o professor ele ter essa sensibilidade de poder desafiar o aluno, acompanhar e, às vezes, quando o aluno não fez da forma que poderia ser feito, falar com carinho, né? Falar com carinho, saber orientar, mentorear. Porque, às vezes, fala assim, você não passou a lição bem. Você não sei o que é isso. Uma dica boa, sabe o que é? Começa sempre elogiando. Não Olha, é? Os pontos positivos. Você fez isso, eu não tinha pensado Destaca nisso. os pontos Olha, positivos. isso aqui foi legal. Aí eu acho que só tal situação aqui, quem sabe, a gente pode ajustar aqui, talvez fazer de outra forma, quem sabe assim. Eu acho que é importante reconhecer também, para você justamente observar. E outra coisa, nem sempre a primeira vez... Se a gente pegar a primeira... esse menino aí não tem Não tem serve. jeito. Não serve. Passou a lição a primeira vez, errou Nervoso. algumas coisas ali. Agora, é bom a gente entender um outro detalhe também. Que eu não sou para fazer uma cópia minha. Exatamente. Eu sou um professor, eu quero fazer Isso uma aí é cópia. muito interessante. Não é. Fazer um clone. Não, cada um tem o seu perfil, Seu ponto a sua forte. maneira de passar a lição, de estudar a lição, né, de compartilhar. Entonação é A diferente. entonação de voz. Às vezes você é mais agitado, o outro é mais tranquilo. Isso não quer dizer que ele não é um líder ou que ele não fale bem. Sim. Ele só tem um perfil diferente. Um é mais didático, O outro tem trabalha mais de com conteúdo. mais conteúdo, mais profundo. Enfim, cada um vai ter um perfil. Eu não Exatamente. posso, na hora de ensinar, né, querer que ele seja igual a mim. Né? E, pastor, um detalhe importantíssimo é que a unidade de ação, ela forma líderes não apenas para o ministério da escola sabatina, mas para a igreja como um todo. Verdade. Então, às vezes, a gente não tem que avaliar apenas se a pessoa tem o dom da comunicação, se ela consegue ou não consegue passar bem uma lição. interessante Mas, às também. vezes, ela é uma pessoa organizadíssima. Ela consegue tratar o material, a organização da sala, a limpeza da sala como ninguém. Isso também nós podemos pensar para enviá-las para outros departamentos. Então, assim, às vezes a pessoa ela consegue liderar muito bem o movimento de oração. Ela consegue inspirar, motivar as pessoas para que elas possam sair para a missão. Então, assim, é um formador de líderes completo para servir a igreja em qualquer área que ela demandar. Tá, agora vamos para um lado um pouquinho mais prático. Certo. Pastor Maicon. Tá.
o professor ele tem esse papel, ele é muito importante nesse processo de desafiar aquela coisa toda, de preparar novos líderes. Mas na prática, como que ele pode fazer isso? Como que ele pode mentorear? Como ele pode acompanhar? Eu acho que isso é interessantíssimo e importante. Eu acho que o primeiro ponto aí seria um acompanhamento espiritual. Sim. Sobre ele, né? Não é só orar por ele, mas também orar com ele. A Quem oração, sabe ali né? com os alunos ali, entender ali os desafios com relação às dificuldades que eles passam, de repente familiar, de repente financeira, entender as dores. Ao você se aproximar nessa forma, você vai gerar vínculo. E vínculo gera confiança. E quando gera confiança, os seus conselhos para esse aluno vão fazer diferença na vida dele e, de fato, vão influenciá-lo. Um outro ponto seria estar com eles num estudo bíblico, quem sabe, um pouco mais aprofundado. Usar a Bíblia no contexto do estudo. Eu dei o exemplo anteriormente de quem sabe juntar na sexta-feira à noite, ou quem sabe sábado de manhã mesmo, antes de começar o culto, para poder recapitular a lição juntos e tratar pontos que a Bíblia menciona. Também o Espírito de Profecia, importantíssimo, esclarece muitas coisas. Nós temos a lição, inclusive, com o comentário de Ellen White, que já nos ajuda, nos apoia em muitas situações. Então, um outro ponto pode ser também, depois que você já, de repente, inseriu ele no processo, você precisa delegar para ele. Todo líder precisa delegar. Delegar é dar autonomia. A pessoa é criar naquilo que ela já entendeu, que ela compreendeu. Delegar atividades no sentido de, olha, você vai ficar responsável para coordenar a lição dessa semana, não só passar. Ver quem vai fazer os pedidos, enfim, organizar como vai ser de tarde no nosso PG, enfim, delegar. Um outro último ponto, talvez, a gente ter reuniões mais informais para se preparar, né? Não só encontrar formalmente para poder estudar intencionalmente, mas também na informalidade, gerar também, quem sabe, ali confraternizações com a classe, para que aí você gere mais engajamento ainda. Você já estabeleceu confiança, agora estabeleça também informalidades. Perfeito. Ou seja, estar ao lado, Lado. acompanhar. Na minha vida, assim, eu tenho algumas pessoas que foram meio que pais espirituais meus, assim, que até hoje eu ligo, tiro algumas dúvidas, que me acompanham, né? Então, assim, na igreja nós podemos ter isso também, né? Do professor pegar uma pessoa e acompanhar ela, mentorear, estar ali junto, orar com ela, acompanhar, isso faz realmente a diferença. Agora, pastor Patrick, o pastor Marco, ele mencionou uma coisa bastante interessante sobre compartilhar. O pastor Gustavo também falou sobre isso. Pequenas responsabilidades aos membros da unidade. Porque é o seguinte, dentro da unidade, não tem a pessoa que só passa a lição. Tem a secretária que anota as informações. Hoje, atualmente, nós temos, nos meus treinamentos, eu tenho falado muito, a ter um líder missionário da unidade. Secretário missionário, né? Ter o secretário... Deixa eu defender aqui, tem que ter tesoureiro também. Não, isso, eu ia falar isso aqui agora. Eu falei, tem que ter o líder de mordomia. Sem corpa. Tesouraria. Então, assim, tem tantas possibilidades que a gente pode fazer. É como se fosse uma pequena igreja mesmo. É verdade. Exato. Né? Uma pequena igreja dentro ali daquela comunidade. Nesse processo, como que o professor pode gerenciar isso daí? Pastor Janderson, dar pequenas responsabilidades é uma das melhores estratégias mais eficazes no processo de formação de novos líderes. Tem valor pedagógico profundo, porque desenvolve o senso de pertencimento. Ele deixa apenas de ser um espectador e passa agora a ser um membro ativo do grupo. Também cria um ambiente seguro para que ele possa aprender. Líderes não nascem prontos. Quando você trabalha em grupos menores, no micro, você pode começar com tarefas pequenas que permite errar com baixo impacto, mas com alto valor formativo. Você também favorece um ambiente de aprendizado progressivo. Ele começa a subir aos degraus da liderança. Como nós ouvimos, o nosso presidente, hoje que lidera esta região, começou passando a lição em uma escola sabatina. E ele foi subindo os degraus e hoje lidera a igreja para todo o centro-norte do estado. Estimula também a autonomia e a iniciativa. Faz com que o aluno comece agora a pensar por conta própria. Sabe, identifica talentos, perfis de liderança. Quando você dá pequenas responsabilidades, você começa a observar que uns têm mais dom da organização, outros têm o dom da comunicação. E isso vai estimulando e criando também perfis de liderança. Começa a enxergar e também desperta
no novo líder que liderar não é mandar, é servir. É serviço. Nós temos o exemplo macro, que é Jesus Cristo, Exato. que veio a esta terra para servir e não para ser servido. Liderança, sem falar de Jesus Cristo, é zero. Ele é o maior exemplo de todos. Então, quando ele começa nesse ambiente, ele começa a servir, e isso cria, quem sabe, aí um ambiente propício para a formação desses novos líderes. Fenomenal. Pastor Janderson, acho que algo importante para você também, líder também, delegar, anota aí, não é abandonar. Delegar, você acompanha. Não é se livrar, não. Tipo não. assim, ó, vai lá e faz lá. É você que vai fazer, viu? Tá nesse dia, inclusive, esse sábado eu nem vou estar lá. Eu vou para outra classe, você faz sozinho lá. Então, delegar também é acompanhar. Exato. Acompanha, dá feedback, tá junto, por exemplo. É igual ele falou, impacto. De repente, com o que você delegou, causou um impacto. Daqui a pouco, sem querer, a pessoa falou uma heresia, vamos dizer assim, você tá junto lá, você, no momento lá, você pode fazer uma correção, é claro, com cuidado. Você tá... o que ele quis dizer foi isso, aquilo outro, eu penso assim também, o detalhe é esse. Então, delegar é acompanhar. Agora um detalhe, a gente está falando muito na perspectiva do professor e na perspectiva de quem está sendo desafiado. Isso é legal a gente falar um pouquinho também. E abre um espaço para a gente pensar no seguinte, você que às vezes chegou na igreja recentemente, você que está participando desse curso ainda não é professor, você que ainda talvez não tem nenhum cargo na igreja ainda, sempre esteja aberto para conselhos, aberto para pessoas que você tem uma confiança, pessoas de fé, pessoas que às vezes vão chamar a sua atenção, mas vão fazer isso com amor para o seu bem. É importante a gente olhar por esse outro lado também, porque às vezes uma pessoa ouve um conselho, um toquezinho, aquele famoso toquezinho, mas entende isso de forma negativa, aquela coisa toda. Então, esteja aberto a avaliações, se avalie. Não, você está iniciando a sua caminhada. Então, é importante você fazer essa autoavaliação, né, pastor? Sim, nós estamos agora aprendendo uma nova cultura, novos ensinamentos, Exato. estamos aprendendo. E nada melhor do que aprender com o coração aberto. Porque você consegue avançar cada vez mais, porque quando você ouve, Isso. você agora tem mais facilidade em não cometer os mesmos erros. Exato. Vai ter coisas, assim, tem coisas assim na nossa vida que a gente recebe puxãozinho de orelha, dói um pouquinho, mas foi para o seu crescimento, foi para o seu amadurecimento e tal. Então, Tem isso um é muito conselho de interessante. liderança, elogie em público, mas vai chamar atenção, vai aconselhar. Olha aí, vai ó. no particular. Bom. Vai no particular porque você não fere a pessoa não fica na defensiva. E, de fato, você expõe a pessoa. Se você quer que ela cresça, então por que você tem que falar na frente de todo mundo, né? Você pode falar no particular, olha e tal. Fantástico isso, fantástico. Pastor Gustavo, que conselhos o senhor daria para os professores que desejam desenvolver outros líderes dentro da sua unidade? Às vezes, pense naquele irmão, aquele senhor de idade que trabalha em alguma unidade do interior lá do Espírito Santo, que já tem um bom tempo e ele quer fazer essa passagem de bastão, mas não sabe como. Que conselhos o senhor daria? Primeira coisa é queira ser substituído. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque às vezes nós não queremos novos líderes porque nós não queremos dar o nosso lugar entre aspas, né? Então, esse lugar é o meu, eu estou aqui há 10 anos, Aquela famosa 20 largar anos. o osso, né? Não quer. Até aquele Então- lugar, aquele banco da unidade lá, aquela posição do banco lá é sua. dele. Então, queira ser substituído. E eu acho que isso é importante. Então, sem esse sentimento, você não vai conseguir fazer novos líderes. Exato. Então, esse é o primeiro. O segundo, nós já discutimos aqui, que é delegar. Vai dando pequenas responsabilidades e vai aumentando no dia a dia. Vai passar uma lição, vai passar um dia da lição. Talvez ter uma atividade fora do ambiente ali, que seja uma atividade em pequeno grupo. Delegue responsabilidades e vai aumentando gradativamente até a pessoa ter maturidade para liderar toda uma unidade de ação. Mas eu acho que o sentimento que tem que ter no nosso coração é que eu sou um líder para formar outro líder. Então, se nós somos líderes e não formamos ninguém, intencionalmente, eu não estou cumprindo meu papel da liderança. Há tantos exemplos na Bíblia disso também, né, pastor? Elias, que formou Eliseu. A gente Sim, vê é Paulo verdade. formando Timóteo. Tantos exemplos, né, de pessoas que, olha, você que vai dar continuidade. Vá. Aí o tempo vai passar e é necessário uma mudança. Talvez
você nem deixa de ser professor. Você vai ser professor de uma outra unidade. Exato. Você vai trabalhar de uma outra forma. Mas aquela unidade, ela precisa de alguém. É muito triste quando a gente chega numa igreja e a gente percebe que não tem professor suficiente para passar a lição. Já aconteceu de chegar ali e, de repente, ter que unir 2 unidades porque não tem professor suficiente. Ou seja, nesse processo alguém falhou. Não foi formado líder, professor suficiente para dar continuidade ao processo. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, sabe? Esse sentimento de que não, eu quero formar um novo líder, eu vou deixar um legado, eu vou deixar uma pessoa no meu lugar, e eu quero ser substituído. Eu vou preparar para que um dia eu seja substituído. Amigos, que bênção, né? Vocês estão percebendo que o povo aqui está afiado. Estudaram aqui, tá todo mundo com a resposta na ponta da língua, porque isso é realmente o que a gente acredita e vive nisso. Vocês percebem que a escola sabatina, de fato, ela pode formar líderes para várias áreas da igreja? Ela pode formar evangelistas, ela pode formar professores, ela pode formar diáconos, pode formar recepcionistas, pode formar pessoas na área da comunhão. Então, assim, a escola sabatina realmente é uma agência, deve ser uma agência ganhadora de almas, sempre com esse foco missionário, né? Agora, pastor Maicon, para a gente caminhar aqui para a parte final, nós temos mais 2 pontos aqui. Eu vou fechar com o pastor Patrick. Por acaso o senhor conhece alguma experiência que o senhor poderia compartilhar com a gente de alguém que começou como aluno e se tornou um grande líder? Acho que é o que mais tem, né? É o que mais tem. Inclusive, hoje teve um testemunho aqui, Olha o aí, pastor ó. Gustavo. Tá aí, ó. O pastor Gustavo é um líder da igreja, um importante líder da igreja, e iniciou o processo dele lá. Como o pastor Patrick, com certeza passou por esse processo, e hoje é líder de uma grande igreja nossa. Como você, que é líder da escola sabatina, com certeza você é apaixonado assim, porque foi influenciado na infância, na sua adolescência, quem sabe, pela escola sabatina também. Então, sem dúvida, em todas as igrejas nós temos esses testemunhos e experiências de pessoas que se tornaram grandes líderes locais, regionais ou em outros estados que, de fato, fizeram a diferença aí para a missão. Fenomenal. É comum uma pessoa, antes de chegar no púlpito, passar a lição na unidade. Né? É verdade. Então, a primeira oportunidade que alguém vai ter de falar em público na igreja vai ser na unidade de ação. E aí, Jantes, eu queria fazer um apelo também aqui, porque eu acho que, às vezes, nós somos tentados, porque é mais simples, é mais fácil, sempre passar uma lição geral. Não, né? pastor. E aí se fala assim, não, a unidade, uma do lado da outra, uma atrapalha a outra. E aí tem isso, esse ponto. Não, vamos fazer aqui uma lição geral. Aí o sábado que vem, vamos fazer de novo, porque sempre tem alguém que passa a lição melhor, nós vamos chamar essa pessoa. E aí, quando isso acontece, a igreja vai perdendo essa oportunidade que nós discutimos aqui. Tudo isso aqui que nós discutimos é bênção que só acontece na unidade de ação. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem falado constantemente, amigos, o ideal é que a igreja ela seja constituída de unidades. Ah, pastor, mas a minha igreja é pequenininha. Qual que é o conselho do manual da escola sabatina? Passou de 12, qual que é a quantidade de alunos para uma unidade? De 10 a 12. Mais do que esse número já pode ser dividido para ter pelo menos 2 unidades. Isso vai facilitar o professor a gerenciar a sua unidade, a poder trabalhar, a poder formar novas unidades e até para a própria recapitulação da lição. Existem alunos que ficam inibidos, às vezes, de participar. Com grande grupo. Agora for num pequeno grupo, vai ficar mais fácil de participar, aquela coisa toda. Bom ponto, pastor, muito bom ponto. Pastor Patrick, você que vai fechar com chave de ouro, irmão. Não sei se com chave de ouro, mas eu estou aqui, amigo, à disposição. Vamos lá. Pastor, que passos práticos? Se você pudesse resumir tudo aquilo que nós falamos, e foi uma benção esse podcast, uma benção mesmo. Quais são os passos práticos que você recomendaria para quem deseja tornar uma unidade, de fato, uma unidade que é uma fábrica de líderes missionários? Que pergunta, né? E que desafio. Amigos, para que a escola sabatina, que a unidade de ação se torne essa grande agência de formação, é preciso ir além da boa vontade, precisa de intencionalidade. Por exemplo, nossa igreja foi reconstruída agora, a Igreja Central de Vitória, e ela teve como base a escola sabatina.
foram formadas 27 salas Olha aí. para que ela pudesse trabalhar com todas as faixas etárias, intencionalidade. Fantástico. E a partir dali, formamos líderes, imprimimos uma visão. Precisa ir também para os métodos, precisa de uma espiritualidade O sólida. Projeto Maná lá foi um sucesso. Foi um uma sucesso. bênção. Deixa eu fazer aqui, revisitar os números do ano passado. Foram 3.127 assinaturas em uma igreja, na Igreja Central de Vitória. Louvado E louvado seja seja Deus por isso. Bendito seja o Senhor. Sabe, para que ela continue sendo essa grande fábrica geradora de novos líderes, revisite sempre e internalize a missão no grupo. Sempre lembre o propósito, para que aquelas pessoas foram chamadas. Nós fomos chamados para a missão. Crie um processo formativo contínuo. E aí agora já faço também propaganda do Ministério Pessoal. Não vamos esquecer da escola missionária. Perfeito. Então, não esqueça do processo formativo contínuo. Implante o discipulado, mentoria, sempre cuidando no processo, né? Como o processo de discipulado é muito simples, exige apenas 4 passos. Primeiro, você tem um encontro com Jesus. Depois você pratica a pessoalidade. Depois você faz aquilo acontecer na prática. E, por fim, você forma novos. Esse é o discipulado em 4 etapas muito simples. Promova experiências missionárias reais. Vamos trabalhar o teórico, mas vamos também para o prático. Vamos promover práticas reais para que as pessoas se envolvam com a realidade, com o dia a dia das pessoas que precisam ser alcançadas. Dê voz e espaço a esses novos líderes. Poderia enumerar aqui um ponto número 6. Cultive uma espiritualidade missionária constante. Sem oração, serviço vira ativismo. Então, precisamos orar para que isso se torne real. Por fim, avalie, celebre e corrija. Esses são passos práticos para a gente ter algo poderoso nas nossas formações de novos líderes. Fantástico. Que bênção. A base, meus queridos irmãos e amigos, é a missão. A Escola Sabatina, ela originalmente foi criada para ser uma agência ganhadora de almas. E eu pergunto, será que a Escola Sabatina, a sua igreja, ela tem mantido essa essência missionária? Ou será que ela está limitada apenas para dentro da igreja? Tudo é ali dentro, é só recapitulação. O propósito desse curso é você, professor, entender que nós temos que ir para além das paredes da igreja. Que ainda há bairros aqui no nosso campo que ainda não foram alcançados. Para a honra e glória de Deus, toda cidade tem pelo menos uma igreja adventista, mas ainda há regiões, há bairros que ainda não foram alcançados. E nós já temos uma estrutura pronta, que é a Escola Sabatina. É por isso que tem uma frase muito conhecida que diz que não existe igreja forte com escola sabatina fraca. É por isso que eu convido você, querido professor, querido líder, a abraçar essa causa e fazer com que a escola sabatina seja vibrante aí na sua igreja. E com isso nós teremos novos líderes, novas pessoas. Tem um ponto aqui que eu fiquei impactado, quando o pastor mencionou que se você realmente quer pregar, você tem que começar passando a lição lá. Talvez a gente tenha um jovem que está nos assistindo aqui que sonha em ser pastor, né? Comece lá, participando lá da escola sabatina, lá da classe dos professores, se envolvendo, estudando a sua lição todos os dias, tendo a sua lição, tendo o seu maná. Isso vai ser muito importante. Que Deus abençoe você. Eu espero ver você no dia da nossa formatura. Eu quero te dar um abraço. Iremos juntos celebrar, iremos juntos agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado para a nossa igreja aqui e também, de forma especial, a Escola Sabatina. Amigos, muito obrigado. Obrigado por Vocês falaram Foi muito muito bem, bom. viu? Eu que agradeço. Vocês estão de parabéns, bênção demais. Vou pedir, pastor, encerre com uma oração, por favor. Querido Deus, obrigado por esses momentos que passamos aqui falando sobre a Escola Sabatina, a unidade de ação. E queremos pedir para que o Espírito Santo, que está aqui entre nós, esteja também em cada igreja, em cada unidade, e que essas unidades continuem sendo bênçãos
nas igrejas aqui da Associação Espírito Santo. Amém, Jesus. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Estamos juntos.